Então, a palavra de hoje vai estar em Gênesis, capítulo 50. Meu Deus. A partir do verso 14. Espera aí, gente. Todo mundo achou amém? Amém? Amém. Então vamos lá. A partir do verso 14. Depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos os que a haviam acompanhado. Uma vez que seu pai estava morto, porém os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: Agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Por isso, enviaram a seguinte mensagem a José: Antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos: Por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que lhes fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso, nós, servos de Deus, do Deus de seu pai, suplicamos que você perdoe nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram ele. José, porém, respondeu: Não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenha medo. Continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Bem, a palavra de hoje, o título da palavra de hoje é Confiança no Senhor. E eu vim falar aqui de uma história que é bastante conhecida, que é a história de José. Acho que todo mundo aqui conhece a história de José, mas a gente vai falar dela hoje novamente. Eu li aqui uma parte da Bíblia que já é bem no final da história, né? Que é quando o pai de José morre. Mas eu vou falar um pouco da história de José desde o início. Então, José era um dos caçulas ali de Jacó, era o caçula, né? Depois veio Benjamim, e ele era o favorito do pai dele, porque ele era filho de Raquel, e Raquel era a esposa preferida de Jacó. E ele era muito assim, por ser caçula, a gente vê que caçula sempre é mais mimado, né? E José era assim também. O pai dele gostava mais dele, então ele recebia mais privilégios que os outros. E José era um jovem muito sonhador, daqueles jovens que têm aqueles sonhos grandiosos, assim como a gente tem, né? Ele tinha sonhos de que lá os irmãos dele eram representados por trigo e se curvavam perante ele. E os irmãos ficavam: que palhaçada é essa, meu filho? Como assim a gente vai se curvar perante a você? Longe disso. Só que ele era daquele, assim como a gente tem sonhos grandiosos, um dia eu vou para Maldivas. Como é que eu vou para Maldivas hoje? Não sei, mas quem sabe um dia. E é isso, José tinha esses sonhos grandiosos. E ele era um homem muito marcado pelos irmãos dele, porque os irmãos dele tinham inveja dele, né? Que ele era muito privilegiado, então os irmãos dele ficavam assim, com inveja dele e queria fazer algum mal para ele, porque não gostava dele. E nisso, um dia o pai dele pegou e falou o quê? Você vai lá levar alimento para os seus irmãos que estão lá no campo com as ovelhas. E aí ele foi, só que chegou lá, os irmãos dele falaram: você veio sozinho, sem proteção do nosso pai? Beleza, vamos jogar você ali no buraco e ou a gente te tira, faz qualquer coisa com você, quem sabe. E deixou ele lá, só que depois venderam ele como escravo e falaram para o pai dele que ele havia morrido, né? Que tinha um animal, tinha matado ele.
tanto que levaram a túnica dele suja de sangue, só que era sangue de ovelha mesmo. Só que falaram, ó, o pai morreu e é isso. O pai dele ficou em um luto muito grande, né? E José, nesse momento, ele passou de um filho privilegiado para um escravo. E nisso, ele foi vendido, e quando ele foi vendido, ele foi para uma casa que era o Potifar, que era um dos servos do faraó. E Potifar tinha uma mulher, só que essa mulher era endemoniada, gente, vocês não têm noção. Ficava dando em cima de José todo momento que ela podia. E todas as vezes José recusava. Só que como ela já tinha feito isso com outros e tinha dado certo, ela ficou com raiva de José. E aí, em uma das vezes que ela foi tentar e José recusou de novo, ela pegou e falou que José tinha como é que fala? Aproveitado dela para os outros servos, e aí Potifar pega e joga José na prisão. Lá na prisão, José era inocente, né? Não tinha feito nada, e ele começou a se destacar entre os prisioneiros, tanto que no final ele acaba se tornando o comandante dos prisioneiros. E nisso, tem dois prisioneiros que vão ter sonhos. Gente, eu estou contando resumido, né? Se contar em detalhe vai ser muito grande. Teve 2 prisioneiros que teve uns sonhos e ele interpretou esses sonhos. E nisso, o faraó chamou esses prisioneiros, que era o copeiro e o padeiro. Eles tinham preso por um fator lá, e que depois, se eu explicar aqui vai demorar muito. E aí, eles iam ser julgados, para ver quem era o culpado dessa história. E eles tinham tido 2 sonhos que iam definir quem foi realmente o culpado. E José interpretou, e eles foram para o faraó. E lá o padeiro foi julgado, o padeiro morreu e o copeiro ficou vivo. Só que José tinha pedido para que eles se lembrassem dele quando fosse falar com o faraó. Falou, lembra de mim lá, fala de mim, fala que eu estou aqui na prisão, não fiz nada. Só que o copeiro, né, na emoção ali de estar vivo, de não ter sido julgado e estar morto, esqueceu que José existia e continuou a vida dele. Só que 2 anos depois, o faraó tem um sonho e ninguém conseguia desvendar esse sonho, chamou várias pessoas e ninguém conseguia saber o que significava. E aí o copeiro vai lembrar de José lá na prisão, que tinha interpretado o sonho dele e chamou José. José vai, interpreta o sonho, e aí José sai da prisão e começa a subir o seu cargo, né? Ele começa lá de baixo, mas vai subindo e se torna o supervisor da produção de grãos, do estoque de grãos ali do Egito. E vai, com 30 anos de idade, José ele tinha se tornado, ele estava em uma posição que era a segunda posição mais poderosa da terra. Era só depois do faraó, com 30 anos de idade. E aí, o sonho do faraó acaba se tornando realidade. E mostrava lá 7 vacas magras e tal. E aí, acontece uma fome muito grande no mundo. E José, ele vai, entre essa fome no mundo, muita gente de outras regiões foi até o Egito para pegar comida. E é nesse momento que José vai encontrar os irmãos dele. Só que José, ele não fala nada, né? Ele fica lá quieto, só faz um banquete e depois acusam o irmão dele quando eles estão indo embora, de que são espiões, não sei o quê, inventam uma história lá, porque tinha vindo todos os irmãos, menos o mais novo, que é o Benjamim. E nisso, ele fala que só vai soltar o irmão se trouxer o mais novo. Aí eles vão atrás do mais novo, aí... Meu Deus, agora o sumiu aqui. Sim, aí vão fazer outro banquete, e nisso vai colocar uma taça de prata entre as coisas dos irmãos lá, falar que eles roubaram, não sei o quê, e que vai ficar com o mais novo, e só vai devolver o mais novo se trouxer o pai. Beleza, foram lá buscar o pai, e quando falaram isso, de prender o Benjamim, falaram assim, não, agora o Benjamim é escravo meu. Aí o Judá, o que era o mais velho, se colocou, falou, não, eu fico no lugar do meu irmão. E eu tenho certeza que nessa hora José falou, caraca, né?
O mais velho colocou no lugar do mais novo e quando foi comigo ninguém fez nada. E nessa hora ele começa a chorar muito e ele fala quem ele é, que ele é irmão deles e tal, e pediu para trazer o pai dele. E, enfim, José acaba reencontrando a família, salva sua família da fome, né, que estava todo mundo passando e tal. E ele mostrou esse exemplo aí, eu contei resumido aqui, mas deu para entender o exemplo dele de perdão, principalmente, né, de ter perdoado o que a família fez com ele, e confiança em Deus, que é o ponto que eu quero chegar hoje. Bem, eu quero 3 pontos. O primeiro ponto vai estar na parte de José passou de um filho privilegiado para um escravo. E o primeiro ponto é, Deus quer moldar o barro. O que significa isso? José, ele estava ali tranquilíssimo. O pai dele dava tudo que ele queria, ele não precisava trabalhar, não precisava fazer nada. Ele estava privilegiado. E, do nada, de um dia para o outro, ele se torna escravo. E o que eu quero falar com isso? Deus quer moldar o barro. Às vezes, nós estamos nos sentindo bem. Está tudo bem, está tudo certo, não preciso mudar nada na minha vida, está tudo tranquilo. Só que Deus quer fazer uma mudança na sua vida. Deus quer fazer você elevar o seu nível. Mas, para isso, Ele precisa te moldar. Assim como Ele fez com José. José saiu de um filho privilegiado para um escravo. Foi porque Deus é ruim, falou, agora você vai ter que sofrer. Não, porque Ele queria que José fosse trabalhado para chegar no nível que ele chegou. Então, muitas vezes, a gente está se sentindo bem, está tudo tranquilo, mas a gente vai precisar passar por coisas difíceis para que Deus nos coloque em coisas maiores. Deus vai ter que moldar a gente. Nós somos o barro, então Deus quer nos moldar. Ele quer fazer a gente passar por essas situações para que a gente possa conseguir chegar em um nível maior lá na frente. O segundo ponto é Deus não se esqueceu de você. Que está naquela parte lá que o copeiro, né, recebe o sonho, José pede e ele simplesmente esquece. José, naquela hora, poderia falar, poxa Deus, eu falei com ele e o Senhor nem para lembrar ele lá que eu estou aqui, dar um toquezinho nele lá e ele lembrar que eu estou aqui para me sair daqui. Então, eu vejo que José pode ter se sentido esquecido naquele momento. Assim como, às vezes, a gente no momento desse trabalhar de Deus na nossa vida, a gente se sente esquecido. A gente pensa que Deus esqueceu que a gente existe, que a gente precisa dele, que a gente está pedindo coisas, mas que a gente não recebe nada em troca. Nos sentimos sozinhos porque parece que Deus não escuta a gente. Só que Deus está preparando tudo no momento certo. Como eu coloquei aqui, pensamos que tudo vai melhorar, mas não melhora. Aí José, naquele momento, ele fala, pronto, agora é minha chance de sair daqui. Eu vou falar para o copeiro e vou conseguir sair daqui. Só que acabou que nada aconteceu. Passaram 2 anos e nada aconteceu. O copeiro simplesmente esqueceu que ele existia e nada aconteceu ali. Então, a gente, às vezes, coloca isso na nossa cabeça que Deus esqueceu da gente. Que Deus não está lembrado da gente. Mas, claro que isso não é verdade. Isso é só um momento que a gente precisa passar. Assim como José precisou passar naquela prisão. Ele precisou ficar mais 2 anos na prisão para entender o propósito de Deus na vida dele. Se ele tivesse saído antes, provavelmente ele não conseguiria chegar no nível que ele chegou. O copeiro ia chegar lá e falar, tem um cara que me ajudou lá na prisão que ele é inocente. Aí eu falava, tá bom, beleza. Soltava ele e pronto, não ia acontecer nada. Mas Deus colocou no momento certo. Colocou na hora certa para que tudo acontecesse do jeito que Ele queria. E às vezes a gente não entende isso. Às vezes a gente acha que Deus é ruim e que o nosso momento é melhor e que a gente está esquecido mesmo e que Deus não lembra da gente. Mas não tem nada a ver com isso. Deus, Ele se lembra de cada detalhe. Ele se lembra de você em todos os momentos. Então, essa confiança que a gente tem que ter em Deus precisa ser colocada quando a gente quer ser moldado e quando a gente tem que ter essa confiança de que Deus não se esqueceu de nós. Porque se você não colocar confiança em Deus, no que Deus pode fazer na sua vida,
acaba que você não vai conseguir ir para frente. Se você não colocar confiança em Deus e falar, não, Deus lembra de mim sim, e eu sei que esse não é o momento certo para Ele fazer isso, a gente acaba se abalando e falando, não, Deus esqueceu de mim mesmo e é isso. Só que Deus não se esqueceu de você. E o terceiro ponto é, o meu tempo não é o tempo de Deus. Demorou 2 anos para José sair da prisão, como eu falei. E às vezes a gente acha que o nosso tempo é o tempo certo. Ah, não, eu quero isso agora, que eu quero agora, que eu quero agora. E a gente acha que agora vai ser perfeito. Só que às vezes nem é aquilo que Deus quer para você. Não é aquilo que Deus quer naquele momento. E você fica insistindo, não, é sim, é isso que eu quero e vai ser nesse momento, porque eu sei que vai ser tudo perfeito nesse momento. Mas o meu tempo não é o tempo de Deus. Assim como Ele colocou José ali na prisão por mais 2 anos, porque Ele saberia o momento certo que José iria sair para crescer naquele lugar, Ele também sabe o momento certo de colocar algo na sua vida para fazer você crescer. E às vezes, no momento que você quer, é a hora que pode ser que você vai para baixo. É a hora que pode ser que você não vai crescer, que você vai voltar para trás, se você vai andar para trás. E Deus não quer isso para você. Então, tudo acontece no tempo dele. Deus tem tudo preparado para nós, um plano perfeito para nós. Assim como Jesus foi tudo o tempo certo, tudo aconteceu no tempo certo. Ele foi tudo assim, contadinho, e ele sabia do propósito dele. Então Jesus, ele, ao mesmo tempo que ele ficava fraquejado, que ele às vezes ficava, Deus, porque eu estou passando por isso, mas ele sabia do propósito de Deus. Ali, naquele momento que ele fala, Pai, por que me abandonaste? Assim, pode se encaixar no 2 também, de pensar que Deus se esqueceu da gente. Até Jesus falou, Pai, por que me abandonaste? Só que ele sabia que Deus estava ali com ele. Ele só que foi aquela fraqueza humana, né? E eu estava até esses dias comentando com 2 amigas minhas da escola. Falei, cara, não tem cabimento uma pessoa se entregar pra gente assim. Se entregar numa cruz, sofrer tanto, só para falar assim, não, eu salvei. Tipo, é um absurdo assim, muito grande. Você pensar que uma pessoa sofreu tanto, só para falar, não, eu salvei ela. Porque eu acho que ninguém faria isso. Nem pela pessoa que você mais ama na vida, sofrer tanto daquele jeito, só para falar que salvou a pessoa. E eu estava assim, meu Deus, é muito cabuloso, porque ele nem conhecia a gente. Ele nem sabia quem ele estava salvando. Mas ele sabia que isso era preciso. E ele fez por amor. Deus fez por amor de entregar o Filho dele. Jesus fez por amor, porque ele sabia do propósito dele. E às vezes a gente sabe do nosso propósito, sabe que a gente tem a decisão de escolher o que é que a gente quer, só que às vezes a gente fica com preguiça, às vezes a gente não quer, às vezes a gente fica deixando para depois. E acaba que vai passando o tempo e a gente não consegue fazer isso, porque a gente quer tudo no nosso tempo. Ah, eu estou com preguiça de ir hoje, eu estou com preguiça de fazer isso, porque Deus não me deu isso. Ah, então não vou fazer isso. Como se fosse uma troca. Eu te dou isso e você me dá isso, sendo que não é assim. Deus já entregou o Filho dele, Ele não tem que te dar nada. O que vier é lucro. Mas você fica fazendo isso como se fosse obrigação de Deus. Fosse obrigação de Deus fazer tudo no seu tempo, sendo que Ele tem tudo preparado, porque se você tem convicção do seu propósito, você tem que ter confiança no que Deus vai fazer na sua vida. Então, isso faz com que a gente evolua. Confiar em Deus faz com que a gente cresça. Então vamos hoje confiar em Deus. Não olhar para o nosso tempo, não olhar para as coisas que a gente acha que é certo, mas confiar no que Deus quer para a nossa vida. Confiar no propósito que Ele tem para a nossa vida. Às vezes você está precisando de algo hoje, mas é o que você está precisando e não o que Deus sabe que você está precisando. Porque às vezes a gente acha, estou precisando, sei lá, de dinheiro. Só que às vezes Deus sabe que se te der dinheiro, você vai gastar tudinho e não vai guardar nada. Aí Deus fala, não, você precisa passar por outra coisa, para quando você tiver esse dinheiro, você conseguir administrar ele, conseguir usar ele de uma forma certa. E eu vou falar também só um pouquinho
sobre o perdão. Às vezes a gente está, como José ali, né? Ele passou por essa situação com a família dele, com os irmãos dele. E no momento que ele estava ali, cara, eu sou o segundo homem mais poderoso da terra. Eu posso muito bem aqui mandar eles para a prisão e fingir que eles nem existem mais. Eu posso muito bem fazer qualquer coisa com eles aqui. Mas ele decidiu perdoar os irmãos. Ele decidiu perdoar a família dele e falar, não, eles são minha família e eu vou perdoar eles. Claro que não foi fácil. Eu falando assim, nossa, eu decidi perdoar eles, está tudo bem, foi muito tranquilo. Só que eu creio que para José ali foi algo muito difícil. Os irmãos dele queriam ele morto, mas ele teve essa coragem de perdoar os irmãos, mesmo que doesse, mesmo que ele tivesse visto que o irmão mais velho dele se entregava pelo irmão mais novo e o irmão mais velho dele não tinha feito isso por ele. Mesmo vendo isso, ele teve essa coragem, ele teve essa decisão de perdoar. Então esse perdão não foi para os irmãos dele, esse perdão foi para ele mesmo. Então venha saber essa noite que o perdão, ele liberta a gente. O perdão, ele traz esse renovo, o perdão, ele traz, não para a pessoa que te magoou, ela não está nem aí. Mas para você, o perdão liberta você. Então vamos aprender a perdoar. Isso aqui só foi um extra, né? A mais da palavra. Mas os 3 pontos que eu quero focar são esses. A confiança no Senhor. Vamos confiar em Cristo, vamos confiar que Ele tem o melhor para a gente. Independente se hoje você fala, nossa, não tem nada que eu faça que consiga melhorar essa situação. Mas vamos confiar que Cristo pode melhorar essa situação. E eu queria orar com vocês essa noite. Era isso que eu queria falar para vocês. Foi bem rápido, mas esse era o objetivo, ter confiança em Deus. Independente de todas as situações. Acreditar que Ele é poderoso para fazer mais na nossa vida. Acreditar que existe algo melhor do que você pensa. Acreditar que, independente de tudo, a gente pode ser sonhador como José e acreditar que Deus tem o melhor para a gente. Amém?